Olá, meu nome é Luísa Colman e eu auxilio pessoas que sofrem por amor a desenvolverem formas mais saudáveis de amar. Hoje nós vamos conversar sobre amor saudável. Pensar o amor dentro de uma perspectiva de saúde é algo relativamente novo. Ao longo da história do amor, dos estudiosos do amor, os questionamentos sempre foram muito mais voltados a sou ou não sou amado e o que posso fazer para ser amado, ou como lidar com uma perda dentro do contexto amoroso. Mas muito pouco foi discutido a respeito de como os relacionamentos amorosos impactam diretamente a nossa saúde, inclusive a nossa própria saúde física. Então, nesse vídeo, nós vamos falar um pouco mais dessa nova perspectiva de se entender o amor. Quando eu penso em saúde, eu gosto de fazer referência a um conceito que ele já é até um pouco mais antigo, mas que para entender amor saudável ele se aplica muito bem. Eu posso pensar em saúde, em bem-estar, na dimensão física, psicológica, social e espiritual. Quatro dimensões muito importantes do ser humano. Quando eu penso, então, em bem-estar físico, dentro de uma perspectiva de saúde e de amor saudável, eu preciso entender que um amor saudável, ele garante o bem-estar do meu corpo, da minha saúde física. Se eu tenho um relacionamento ou uma vontade de me relacionar, né, um amor que de alguma forma coloque em risco a minha saúde física, se eu estou envolvido num relacionamento onde há agressão, por exemplo, onde há violência física, isso já compromete completamente a minha saúde. Além disso, se eu estou num relacionamento, né, se eu vivo um amor que faz com que eu adoeça de várias formas diferentes o meu corpo, como por exemplo, em decorrência de estresse, eu começo a ter crises constantes de enxaqueca, crises de gastrite, de refluxo, problemas de pele e outras enfermidades que atacam o corpo, por exemplo, eu já não posso falar mais de relacionamento saudável. Inclusive, quando há um comprometimento que chega na dimensão física, significa que o relacionamento está extremamente adoecido. Quando o seu corpo fala com você, significa que possivelmente você já extrapolou todas as outras dimensões em termos de adoecimento. Então a gente tem que ficar muito alerta quando a dimensão física começa a ser afetada numa relação. Quando eu penso em dimensão psicológica, que também é extremamente importante, eu vou falar então dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Se eu estou num relacionamento saudável, eu consigo me sentir segura, eu consigo me sentir tranquila, eu consigo ter confiança. São todos aspectos que permitem que as minhas emoções sejam vividas de maneira positiva. Quando eu começo a ter um relacionamento não saudável, existe um desequilíbrio entre emoções positivas e emoções negativas, tendendo mais a emoções negativas. Então, é muito mais constante eu ter tristeza, por exemplo, decepção, frustração. A vivência é muito mais intensa do que de sentimentos positivos, como, por exemplo, alegria, tranquilidade. Isso a gente tem que ficar muito atento a essa balança dos sentimentos. Além disso, quando eu estou num relacionamento saudável, eu não tenho muitas variações de humor, eu não me sinto tão instável, a minha ansiedade, ela geralmente costuma ser do jeito que ela sempre foi. Mas quando eu estou num relacionamento não saudável, eu tenho picos de ansiedade, eu começo a ter angústia muito grande e eu tenho variações de humor, às vezes dentro de um mesmo dia eu vou do céu ao inferno. E isso provoca muito desgaste para quem está vivenciando. Uma outra dimensão que a gente tem que pensar em bem-estar é a dimensão social. Essa dimensão, ela inclui uma boa convivência com pessoas que são importantes na nossa vida, como, por exemplo, nossos amigos, nossos familiares e qualquer outra pessoa que nos nutre enquanto ser humano. As pessoas acham, e isso é um mito, de que quando a gente está num relacionamento,
amoroso, somente aquela pessoa vai dar conta de todas as suas necessidades de companhia, de convivência, de diálogo. E não é verdade. Precisa ter espaço para outras relações. Inclusive, a convivência com outras pessoas e com outras relações, muitas vezes que traz leveza para o relacionamento. Quando só fica o par, como quando só fica o casal juntos, eles se isolam, fica um relacionamento muito mais pesado. Então, o isolamento ou as limitações impostas por esse relacionamento em relação à sua vida social, elas fazem você adentrar muitas vezes no terreno do amor não saudável. E por fim, existe a dimensão espiritual, que não está ligada somente à religião, embora ela faça parte, que é outra dimensão muito importante em termos de saúde. A dimensão espiritual, ela me fala de uma conexão que eu tenho com o universo e me fala muito da relação que eu tenho comigo mesma, com as minhas crenças, com quem eu sou na vida. Quando existe um comprometimento nessa dimensão, as pessoas não um par, por exemplo, né, dentro de um relacionamento, ele não permite que o outro seja simplesmente o que ele é, ele não permite que o outro tenha as crenças, não aceita as crenças do outro, e a pessoa acaba sendo tolhida, limitada em algo que é extremamente essencial e nutritivo para a saúde dela. Todas essas dimensões, pessoal, elas estão interligadas, né? Então, se eu tenho um abalo na minha dimensão psicológica, isso reflete em todas as outras dimensões. Mas na medida que o relacionamento ele vai adoecendo, essas 4 dimensões vão ficando cada vez mais comprometidas. A sensação de bem-estar ela vai deixando de aparecer e o incômodo, o desconforto, ele passa a ser constante. Então, é muito importante estar atento a como eu me sinto dentro da relação e se essa relação tem comprometido ou não a minha saúde. Outro elemento muito importante do relacionamento saudável, além da garantia da saúde, é que num relacionamento saudável eu posso crescer. O relacionamento saudável, ele permite um ambiente de nutrição emocional, psicológica, de tal forma que me permite crescer em outras dimensões, que não seja somente a dimensão do relacionamento. Então, quando eu estou num relacionamento saudável, que me dá suporte para eu ser quem eu sou, que acredita nos meus sonhos, que partilha com dos meus projetos, eu me sinto muito mais energizada para investir em outras áreas da minha vida, e assim eu cresço. Então, eu acho que um dos grandes diferenciais do relacionamento saudável é que ele te permite crescer e ser uma pessoa melhor. Parando para pensar a respeito de todos esses aspectos, como é que anda a sua relação? Ela está saudável ou ela está não saudável? Ter uma relação saudável requer muito investimento. Muito investimento na relação e muito investimento em mim mesma e na minha própria saúde, porque se eu mesma não tenho saúde, dificilmente eu vou conseguir manter uma relação saudável, tá certo? Ao longo dos próximos vídeos, nós vamos falar um pouco mais de de outros elementos que nutrem o amor saudável. Se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha aí ou faz um comentário que eu vou adorar saber o que você está pensando, tá certo? Eu te aguardo no próximo conteúdo. Até mais!